Olá, pessoal, meu amigo, minha amiga, meu nome é Wemer, eu sou defensor público e atuo na defesa dos direitos, dentre outras atribuições, eu atuo na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e nessa condição eu sou membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência junto à Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas no Brasil, a ANADEP. E além disso, eu mesmo tenho uma deficiência, tenho uma paraplegia, sou como sequela de poliomielite ou paralisia infantil. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria de pedir para você, hoje é o Dia Internacional, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E eu gostaria de fazer um convite para você, um pedido até, de que em homenagem a esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, possivelmente você conheça alguém que tem deficiência, ou independente disso, é muito provável que você de alguma forma tenha simpatia a essa causa, e eu gostaria de pedir a sua atenção em alguns minutos, primeiramente para você ouvir esse vídeo com um pouco de atenção, porque eu quero compartilhar com você algo que é muito importante no que diz respeito à pessoa com deficiência e à luta da pessoa com deficiência, porque existe um projeto de lei que está tramitando agora no Congresso Nacional, há poucos dias, e ele está tramitando em regime de urgência, de maneira que ele pode realmente ter um trâmite muito célere, e ele, se aprovado, ele representará um atraso, um retrocesso muito grande no que diz respeito a avanços e a conquistas internacionais relacionados aos direitos da pessoa com deficiência, e inclusive avanços nacionais de legislação alcançada com muito sacrifício, com muita dificuldade, que é muito de dispositivos, preceitos, garantias e direitos que são muito, muito preciosos para a pessoa com deficiência. E além de você assistir, eu gostaria que, se você concordar a partir do que você ouvir, que você possa compartilhar esse vídeo. Não é por minha causa, não tenho nenhum interesse nisso, mas que você possa compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam acessar. Você tem toda a liberdade, inclusive, de gravar esse vídeo, baixá-lo e colocar no seu próprio canal do YouTube, não tem nenhum problema, já fica de antemão autorizado se você preferir, mas desde que você realmente faça esse pedido, que em concordando que você possa compartilhar, para que isso possa chegar aos ouvidos da maior parte, e de preferência ao coração da maior parte possível, o maior número possível de pessoas. E além disso, que você possa, se concordar, assinar um manifesto a partir dessas explanações, um manifesto que eu vou deixar aqui na descrição, o link, um manifesto que justamente através do qual você representa, você diz que você não concorda com a aprovação desse projeto de lei da maneira como ele está. É uma maneira que nós temos de mostrar para os parlamentares como é que está a intenção popular, o entendimento popular a respeito de determinadas leis. Então, esse projeto de lei é o projeto de lei número 6159, 6159 ou 6159 de 2019, que é de iniciativa do Poder Executivo. O próprio Poder Executivo, a própria Presidência da República, quem elabora esse projeto, envia para o Congresso, ele começa a tramitar na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal e, inclusive, já adiantando, ele está tramitando em regime de urgência, aliás, como falei, nem adiantando. Para eu falar a respeito desse projeto, do que ele trata, eu preciso brevemente fazer uma explicação a respeito de dois institutos muito importantes da nossa sociedade, são duas conquistas. Um é o benefício de prestação continuada, muito conhecido pelas suas siglas, BPC, benefício de prestação continuada. E o outro instituto que eu quero conversar, a respeito do qual eu quero conversar com vocês, é a lei das cotas. O BPC é um benefício que é destinado para pessoas com deficiência e também para pessoas idosas a partir de uma determinada idade, com uma modificação recente, salvo engano, foi a partir de 70 anos, que não tenham condições de por si só prover o seu sustento e que não tenham trabalhado ao longo da vida, aí, no caso da pessoa idosa, para poder obter uma aposentadoria. Então, os nossos impostos recolhidos, parte deles é destinado, por determinação da nossa Constituição e das nossas leis, é destinado para auxiliar essas pessoas da nossa sociedade. Então, as pessoas, repito, idosas e as pessoas com deficiência. Mas são todas as pessoas com deficiência? Não, as pessoas com deficiência
uma deficiência incapacitante, uma deficiência que inviabiliza realmente que essas pessoas possam trabalhar. E além disso, ele precisa demonstrar uma carência financeira realmente de recursos, ou seja, se ela mora com pessoas, com parentes, com amigos, e nessa casa a soma de tudo que as pessoas ganham dividido pelo número de pessoas que habitam aquela casa, essa renda chamada renda per capita, ela não pode ser superior a meio salário mínimo. Se passar de meio salário mínimo, essa pessoa com deficiência, apesar da deficiência, apesar da incapacidade, ela não tem direito ao benefício. Então, só quando essa renda chamada per capita, renda familiar per capita, é abaixo de meio salário mínimo, ou seja, de 400 e alguma coisa, quase 500 reais por pessoa, é que essa pessoa com deficiência, uma deficiência incapacitante, repito, teria direito à percepção desse benefício, que é de um salário mínimo mensal. E para as pessoas que têm condições de trabalhar? A pessoa com deficiência que tem condições de trabalhar enfrenta um outro problema que eu mesmo já enfrentei muito e vivi na minha própria pele, que é uma resistência muito grande por parte das empresas que visam realmente sempre o lucro. Elas querem otimizar cada vez mais o seu potencial de rendimento, de gerar riquezas, e existem preconceitos em razão dos quais normalmente os empresários pensam que uma pessoa com deficiência vai representar um menor poder de lucro, um menor poder de produtividade na sua empresa. Infelizmente é uma questão, um equívoco atitudinal, um equívoco de atitude por parte dos empresários que precisa ser desfeito. Eu, por exemplo, passei por isso na minha casa, embora eu, numa determinada época, quando eu quis partir para o mercado de trabalho, entendi que estava pronto, eu já tinha mais preparo no que diz respeito a cursos. Na época estava muito em voga cursos de informática, eu tinha tudo que era curso que existia, e eu estava mais bem preparado do que os meus dois irmãos, que eram mais velhos do que eu, embora também bem preparados, e eu não conseguia espaço no mercado de trabalho. Enquanto, em contrapartida, os meus irmãos não tinham nenhum problema de conseguir emprego, nós morávamos em Goiânia, e eles facilmente transitavam de um emprego para o outro, e eu nunca consegui um emprego sequer. Vim para Brasília da mesma forma, e o meu primeiro emprego, quando eu consegui realmente trabalhar de maneira formal, foi quando eu passei num concurso público, que não é dessa cota que trata aqui. Essa cota que eu vou falar é sobre a cota nas empresas privadas. Então, o que o governo faz? O Estado ele estabeleceu uma lei chamada que é apelidada de Lei de Cotas, a lei que está incluída na Lei 8.203 de 91, que, embora não trate só disso, é conhecida por muitos como a Lei das Cotas, portanto uma lei de 1991, e essa lei ela visa obrigar que as empresas que tenham mais de 100 funcionários, que elas possam destinar um percentual das vagas que ela tenha de força de trabalho entre 2% e 5% para pessoas com deficiência. Então, quanto maior o número de empregados, a partir de 100, a lei faz um escalonamento, vai aumentando de 2, 2,5%, 3%, até chegar a 5% das vagas. Isso ajuda muito para que as pessoas com deficiência possam, então, ter acesso ao mercado de trabalho e trabalhar. Vocês devem ter percebido uma mudança de algumas décadas, comparando algumas décadas aí para trás. Eu particularmente percebo, existe um número nas cidades por onde eu vou, onde eu moro, uma diminuição significativa do número de pessoas com deficiência nas ruas pedindo. E parte disso é justamente atribuída a essas duas políticas públicas que eu mencionei. Uma, essa de quem não tem possibilidade nenhuma de trabalhar, ele é incapaz para o trabalho, de receber um benefício para isso, não precisar de ficar mendigando nas ruas, nas nossas ruas. E por outro lado, aquele que tem condições de trabalhar, mas existem impedimentos outros que atrapalham o acesso dele ao mercado de trabalho, essa obrigação de um percentual dos cargos nas empresas, nos empregos, para que as pessoas possam ser recebidas. Essas duas políticas são muito, muito caras para a nossa sociedade, não apenas para a pessoa com deficiência, mas para toda a nossa sociedade. E esse projeto de lei é um projeto de lei que, infelizmente, ele praticamente vai esvaziar
esses institutos, e é isso que eu quero demonstrar para vocês aqui. Primeiramente, o projeto está tramitando, como eu disse, em regime de urgência. O que é isso? É que o presidente da República ele tem essa faculdade pela Constituição, pelo artigo 64, parágrafo 1º, de quando ele é quem tem a iniciativa do projeto de lei e ele apresenta na Câmara, ele pode fazer um pedido de urgência, não precisa dizer por quê. E quando então ele faz esse pedido, necessariamente esse projeto tem que tramitar em no máximo 45 dias na Câmara dos Deputados, e daí ele tem que necessariamente ir para o Senado e tramitar em mais 45 dias no máximo. Se isso não acontecer, ele tranca a pauta e até que ele seja votado, nada mais pode ser votado. Então, há um equívoco muito grande quando o governo coloca para tramitar um projeto desse e que está tratando tratando com retrocesso, como nós vamos ver agora adiante, de direitos de pessoa com deficiência em áreas que já consagradas ao longo de muitos anos, depois de muitos anos de discussão com a sociedade, discussão com as pessoas com deficiência. Ele coloca para tramitar um projeto desse em regime de urgência, impedindo que as pessoas com deficiência possam participar e que a sociedade possa participar nesse debate. E essa, na verdade, é justamente a intenção. Impedir que as movimentações, ainda mais no que diz respeito à pessoa com deficiência, que tem um pouco mais de dificuldade no que diz respeito, às vezes, a essa logística de trânsito, de trazer pessoas para cá, talvez até contando com isso, mas independente, fato é, esse regime de urgência, ele viola naturalmente, já é de se imaginar que ele não deveria acontecer, e mais ainda, o Brasil ele é signatário da convenção, ele assina, ele é adepto, ele concorda, ele subscreve a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e essa convenção ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico a partir de trâmites legislativos que tornam tudo que está escrito nela, conferem para ela um status constitucional, ou seja, o que está escrito nela é como se estivesse escrito na própria Constituição, como se fosse uma emenda à Constituição, e sendo assim essas normas acima das nossas próprias leis infraconstitucionais. E um dos preceitos muito importantes dessa Convenção Internacional é que nada deve ser decidido, nenhuma lei deve ser editada, nenhuma política pública deve ser implementada sem a efetiva participação das pessoas com deficiência ou dos seus representantes devidamente constituídos, através de associações, então, esse princípio é o chamado de princípio do nada sobre nós com deficiência, sem nós, pessoas com deficiência. E infelizmente, o governo acaba enviando esse projeto de lei, atropelando esse compromisso internacional de não decidir as questões sobre a pessoa com deficiência sem ouvir as pessoas com deficiência. Feitas essas considerações, então, eu gostaria de passar diretamente a essa análise do projeto. Para falar sobre o projeto, eu começo pelo final, e sempre no projeto de lei, normalmente você tem as razões, quando ele vem da presidência, vem lá para quem escreve, o secretário, o ministro, o ministro que às vezes subscreve, ele normalmente ele apresenta para o presidente da República as razões pelas quais ele quer que aquele projeto de lei seja submetido ao Congresso. E essas razões são encampadas pelo presidente e são então apresentadas ao Congresso como razões da própria presidência da República. E como é que ele apresenta? Quais são as razões que a presidência apresenta esse projeto? Ele diz que a ideia é aperfeiçoar as políticas de habilitação e reabilitação profissional e as medidas de inclusão laboral das pessoas com deficiência. A ideia, ele diz que é aperfeiçoar, mas infelizmente isso não é verdade. Eu até faço aqui um parênteses para dizer de algo que eu, fazendo essa pesquisa a respeito desse projeto de lei, eu me deparei com uma medida provisória que está também tramitando. Aliás, a medida provisória de imediato, ela já tem força de lei, ela já está em vigor, só que ela tem um prazo em que ela vale. Depois desse prazo, é preciso que o Congresso, então, concorde ou não concorde com ela, e aí transforme isso numa lei. Isso ainda não aconteceu. Então, também é algo que eu abro esse parênteses para dizer que nós precisamos também ficar atentos, e ao mesmo tempo para dizer que, infelizmente, desculpa o governo, mas não é verdade
que a finalidade seja aperfeiçoar essas políticas de habilitação e reabilitação. Não é verdade que o governo esteja, a partir do que eu vi nesse projeto, e a partir de uma medida provisória, a medida provisória número 905 de 2019, que foi editada agora em 12 de novembro, que essa medida provisória ela revoga o artigo 91 dessa lei de cotas, que diz o seguinte: será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, ou seja, o assunto que foi dito aqui pela presidência, o assunto que é o motivo desse PL, que é aperfeiçoar essas políticas de habilitação e reabilitação. O que o governo há um mês atrás fez, menos de um mês, sobre esse assunto? Ele revogou esse artigo aqui, olha, que permitia concessão, ou seja, será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, ou seja, da pessoa com deficiência ou da pessoa que sofreu um acidente no trabalho, conforme dispuser o regulamento. Ou seja, sobre habilitação e reabilitação, que o dispositivo está dizendo que se a pessoa, no local onde ela está, não tem estrutura para fazer um determinado exame, não tem estrutura para fazer um determinado tratamento, essa pessoa terá o direito de ser tratada fora do seu estabelecimento, de ser habilitada ou de ser reabilitada fora do seu domicílio, aliás. E o governo, no dia 12 de novembro, a menos, portanto, de um mês, ele editou e já está em vigor a medida provisória que extirpa, arranca, revoga esse dispositivo do nosso ordenamento jurídico. Então, portanto, já de cara a gente vê que, infelizmente, não é verdade quando o governo diz que a intenção dele é aperfeiçoar as políticas de habilitação e reabilitação profissional, porque não se habilita e não se reabilita. Não se aperfeiçoa a habilitação e reabilitação, impedindo, retirando da pessoa com deficiência ou da pessoa acidentada no trabalho, ou da pessoa com uma doença incapacitante, retirando dela a possibilidade de ela ser examinada e tratada fora do domicílio dela, quando em seu domicílio não tiver estrutura para isso. Ele diz também nos seus considerandos que a atual política acaba enfrentando mais as consequências da exclusão social, essa política de benefício de prestação continuada e de BPC e de cotas de empregos. Que ele muito mais enfrenta a consequência e trata da consequência do que das causas dessa situação vivenciada pelas pessoas com deficiência. Em certa medida eu até concordo com a afirmação, mas como nós vamos ver daqui a pouco, além de também não tratar as causas, porque a própria habilitação e reabilitação, como a gente vê a partir inclusive dessa medida provisória aqui que já está em vigor, a própria habilitação e reabilitação, que essa sim trabalha diretamente na causa, o governo está piorando a situação, tornando a habilitação e a reabilitação ainda uma realidade ainda muito menos palpável e tornando ela cada vez mais inviável, pelo que nós já começamos a ver e vamos continuar vendo. Então, embora seja verdade que a atual política trabalha muito mais as consequências da situação vivenciada pela pessoa com deficiência, das suas limitações, do que a causa, mas esse projeto de lei também não tratou a causa e, pelo contrário, ele ainda acabou, pelo menos as consequências que eram tratadas, ele ainda está agora tirando muito do que, pelo menos, de consequência era tratado. Outra coisa também que o governo diz como razão, ele diz aqui que a definição das cotas de uma forma ampla, independente do lugar, independente do tipo de cargo e do tipo de profissão, diz que acaba isso muitas vezes dificultando para o empresário e às vezes inviabilizando para cumprir. E aí ele apresenta então como solução, ele chama de um aperfeiçoamento da base de cálculo, que nós vamos ver não é na verdade um aperfeiçoamento, a pretexto de aperfeiçoar a base de cálculo ele acabou criando mecanismos para que, na verdade, as cotas não sejam respeitadas. E, por outro lado, ele trabalha nesse projeto de lei a possibilidade de um empresário dizer o seguinte: não, eu tenho que contratar quantos? 10 pessoas com deficiência? Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu contratar 10 pessoas com deficiência, eu vou depositar 2 salários mínimos todo mês numa conta do governo, num fundo que é destinado à habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência ou das pessoas que sofreram acidentes laborais. Isso é um problema seríssimo, porque
isso vai na contramão da efetividade das políticas de inclusão social das pessoas com deficiência. A ideia das cotas é você permitir que a pessoa com deficiência dignamente, que ela vá até um estabelecimento, que ela trabalhe como qualquer outra pessoa, efetivamente trabalhe, efetivamente produza riqueza, não é favor nenhum. E ela possa voltar para sua casa e, fazendo isso ao longo de um mês, ela possa, no final de um mês trabalhado, receber o seu salário com base no qual ela se sustenta e sustenta a sua família. Isso é inclusão social. E esse projeto permite como supostamente para resolver uma dificuldade que o empresário, na busca da sua riqueza, de aumentar a sua riqueza, uma dificuldade que ele está tendo, coloca que, independentemente de nenhum critério, basta o empresário querer, ele pode transformar isso simplesmente num depósito de 2 salários mínimos no fundo. Que o governo diz aqui nesse projeto de lei que seria um fundo para habilitação e reabilitação, mas no próprio projeto de lei, essa habilitação e reabilitação ela é transferida para a entidades como SESC, SENAT e tantos outros, SESI, esses outros tantos entes que têm esse tipo de finalidade de formação. E o próprio projeto de lei dedica vários dispositivos, transmitindo para eles, dizendo que um percentual das vagas lá nos cursos deles, que ele vai ter que destinar para as pessoas com deficiência e as pessoas que estão incapacitadas para o trabalho em razão de acidentes do trabalho, de acidentes laborais. Então o governo vai arrecadar num fundo uma quantidade gigantesca a pretexto de uma despesa que ele não vai ter porque ele transferiu. Seja porque o governo nunca faz mesmo, em época nenhuma nunca fez, ou seja porque na verdade ele está transferindo isso para essas entidades. E não por outra razão, acaba escapulindo, e nas razões do projeto de lei ele fala numa possibilidade de ganhos de arrecadação. Arrecadação. O governo fala que esse projeto de lei pode proporcionar uma arrecadação para o governo, que agora, claro, está preocupado com dinheiro e buscando dinheiro. Dinheiro que é natural, a questão é de onde eu vou tirar esse dinheiro e a que custo eu vou tirar esse dinheiro. De 2,4 bilhões. Isso para incentivar que esse projeto tramite logo e que seja aprovado. A linguagem do dinheiro. Vai entrar nos cofres públicos, estima o governo, 2,4 bilhões, caso corresponda à expectativa de que 25% das cotas seja o que as empresas deixam de contratar e prefiram fazer os depósitos. Se for 100%, então serão aí 10 bilhões, o que eu não duvidaria, que 100% das empresas prefiram fazê-lo já em razão da falta de compromisso e do preconceito, da discriminação, como se as pessoas com deficiência não gerassem riquezas como qualquer outra pessoa, desde que, claro, sanadas determinadas situações, alguns vão precisar de uma tecnologia assistida, outros apenas a barreira atitudinal, o preconceito é suficiente, porque sem nenhuma ajuda ela consegue desempenhar todo o trabalho, outros apenas vão precisar de um auxílio para poder se buscar em casa e deixar em casa uma facilitação de transporte, já que as nossas cidades não são acessíveis e os nossos meios de transporte não são acessíveis, às vezes com um ajuste aqui, um pouco ali, mas o empresário, é claro, ele vai preferir, muitos deles vão preferir, claro, existem exceções, existem empresários conscientes, mas muitos vão, tanto muitos vão preferir pagar, que existe um lobby por trás disso aqui. Há uma reclamação que não é de hoje de muitos empresários, justamente no sentido de que essa obrigação atrapalha o empresário no que diz respeito a ele a fazer dinheiro. Mas nem tudo é fazer dinheiro, existe uma função social que também tem que ser atendida, inclusive no que diz respeito às empresas, né? Então, especificamente aqui no projeto, o projeto ele diz como se estivesse criando um auxílio inclusão, para incentivar as pessoas que estão recebendo benefício de prestação continuada, ou seja, incapazes para o trabalho, e por isso recebendo o benefício de prestação continuada. O projeto faz como se estivesse criando um chamado auxílio inclusão, para que as empresas e essa pessoa com deficiência fossem incentivados a
serem habilitadas e reabilitadas as pessoas e assim serem ingressas no mercado de trabalho. E uma vez então inseridas no mercado de trabalho, essa pessoa que outrora era incapaz para o trabalho, que passou por um processo de habilitação e reabilitação, como falei, terceirizado, que o governo não vai fazer nem a empresa, que então essa pessoa receba um auxílio. Ao invés de receber o benefício de prestação continuada, que era de um salário, ela recebe o salário do emprego que ela tiver e mais a metade de um salário mínimo, que é a metade do benefício, como um incentivo. A lei não fala em prazo para esse auxílio inclusão, inclusive, o que poderia dar a impressão, então, de que esse auxílio seria para o resto da vida. Mas, na verdade, o projeto ele trabalha maldosamente, acredito eu que foi propositado, não tem como, se não vejo como não ser, de uma forma que, na verdade, a pessoa, quando ela é incentivada e quando ela for inserida no mercado de trabalho e for pedir o benefício, automaticamente, pelo só fato de estar inserida no mercado de trabalho, ela perdeu o direito a esse auxílio inclusão. Quando ela passa a ter o direito, nesse mesmo instante, o direito dela, ela perde esse direito que ela teria. Olha só, por que eu digo isso? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, ele já previa, já havia criado esse auxílio inclusão. Só estava dependendo de regulamentação, de fato, por parte do governo. Mas o governo, ao invés de regulamentar, e olha que um auxílio em um estatuto, essa Lei Brasileira de Inclusão, ela tramitou durante anos, 15 anos de tramitação ela teve, até que ela foi aprovada em 2015 e virou lei. E depois de tanto tempo, a Lei Brasileira de Inclusão, então, ela cria esse auxílio inclusão e ela só cria 2 requisitos para a pessoa receber esse auxílio inclusão. Essa pessoa que sai dessa condição de incapaz para o trabalho, recebendo benefício, e passa a trabalhar normalmente, sujeito ali ao regime de previdência, né, a Previdência Geral, que essa pessoa só tem 2 requisitos alternativos, não são cumulativos. Ou ela, quando ela começa a trabalhar, ela está naquele momento que começou a trabalhar recebendo o benefício, dá essa ideia de que ela estava incapaz e passou então a um estado de capacidade, ou que ela nos últimos 5 anos ela tenha recebido por um determinado tempo aí o benefício. Também para incentivar essas pessoas nessa situação. São os 2 únicos requisitos. O projeto de lei, a pretexto, dizendo que está criando e assim a título de incentivar as pessoas a sair dessa situação de incapacidade, incentivá-las a se habilitarem e reabilitarem para o mercado de trabalho, ele cria uma série de outros requisitos que a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência não incluía, de maneira a praticamente esvaziar o Instituto. Mas tem um inciso, que é o inciso 4º do artigo 1º desse projeto de lei, que ele sozinho esvazia completamente o Instituto. E qual é? Dentre os requisitos, ele diz que essa pessoa que passou a trabalhar, para ela receber o auxílio inclusão, ela tem que, o requisito é que ela atenda aos critérios de manutenção no benefício de prestação continuada, incluindo os critérios de renda familiar que eu mencionei. Ora, um dos requisitos que eu falei aqui para o benefício de prestação continuada é o quê? Incapacidade laboral. Ela foi habilitada e reabilitada. O que aconteceu agora? Ela está capaz para o trabalho. Se ela está capaz para o trabalho e por isso ela está trabalhando com carteira assinada, isso significa que ela não preenche mais o requisito do BPC, do benefício de prestação continuada. E quando ela não preenche mais o requisito de prestação continuada, a lei está dizendo que ela não vai receber o auxílio inclusão. Isso é uma maldade muito, muito, muito grande que se está sendo feita nesse projeto aqui. Uma irresponsabilidade e uma maldade muito grande. O pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese do benefício. Além disso, lá ainda diz expressamente no artigo 4º, o pagamento do auxílio inclusão, como se ele tivesse recebido, porque ele nunca recebeu, porque o requisito para começar a receber era preencher os requisitos do BPC e ele não preenche, porque ele está apto para o trabalho, apto tanto que ele está trabalhando. Mas mesmo assim, vai que algum passa batido, a lei está dizendo que o pagamento do auxílio vai cessar na hipótese de ele deixar de atender os critérios de manutenção do benefício de prestação continuada. Ou seja,
de ele estar capaz para o trabalho. E se ele está trabalhando, é porque ele reverteu a situação e ele está capaz para o trabalho. E além disso, claro, a própria renda dele vai influenciar aqui, embora a lei faça uma ressalva de até 2 salários mínimos, mas é claro que ele trabalhando, logo ele sai também desse patamar aqui, o que isso é natural. O problema para mim é só essa questão mesmo do requisito que eu estou tratando. O artigo 8º, o parágrafo único aqui do artigo 4º também, que diz que o Poder Executivo, ato do Poder Executivo, tira de ouvir a sociedade, esquece esse negócio de ouvir Congresso e diz, deixa para o Poder Executivo, deixa porque a gente é comprometido com o direito da pessoa com deficiência, deixa que a gente vai cuidar deles, é quem vai estabelecer aí, verificar os critérios, procedimento para verificação dos critérios e manutenção para essa revisão da inclusão. E nem estabelece esses procedimentos, deixa para o Poder Executivo, que aqui está dizendo, a gente cuida, a gente se preocupa com os direitos da pessoa com deficiência. Não, esse projeto de lei mostra que não, e mesmo que isso aqui acontecendo, o próprio procedimento tem que ser tratado por lei, pelos parlamentares e depois de ouvidas as pessoas com deficiência e suas associações representativas. Outro aqui, ainda sobre esse tema, o parágrafo único do artigo 8º, ele diz que o Poder Executivo Federal compatibilizará a quantidade de benefícios do auxílio inclusão com a dotação orçamentária. Olha, se eu tiver um número X de pessoas aptas a receberem o auxílio inclusão, se passar por todo esse filtro, que na verdade a meu ver esvaziou completamente, mas diz, vai que a gente cometeu um vacilo. E ainda assim alguém vai receber esse auxílio e diz assim, olha, a quantidade de benefícios, a quantidade desse auxílio vai ficar condicionada à dotação orçamentária. Se tiver um número X de pessoas que têm direito, mas a dotação orçamentária não é suficiente, o Poder Executivo está autorizado a negar o pagamento, dizendo, olha, você não vai receber o benefício porque a dotação orçamentária não é suficiente para essa quantidade de pessoas que têm o direito. Não é assim que se faz política pública, é o inverso. Primeiro você vê as pessoas que preenchem os requisitos desse auxílio. Preenchidos os requisitos do auxílio, é obrigação do governo fazer a dotação orçamentária, previsão legal de dotação orçamentária, de acordo com essa necessidade dessa política pública. E não permitir que o Poder Executivo trabalhe dessa forma. O projeto ele prevê a redação do parágrafo 5º do artigo 93 da Lei 8.213, que é essa que eu falei que é a Lei das Cotas. Ele prevê então que a contratação de pessoa com deficiência grave, avaliada nos termos do disposto na lei tal, será considerada em dobro para fins da verificação do cumprimento do disposto no CAPT. Esse é praticamente o único, tem 1 ou 2 pontos aqui que eu achei positivo no projeto e eu tenho a obrigação de dizer, eu tenho que ser honesto. Que é o que? Ele está prevendo que ele estabelece aquela quantidade, como falei, de 2 a 5% que tem que ser preenchido por pessoa com deficiência. Aquele outro, agora voltamos a falar das cotas, a parte do auxílio inclusão aqui foi. Ele prevê então que a empresa que contratar a pessoa com deficiência grave, que tem situações que tornam mais difíceis para ela desenvolver o trabalho, que vai precisar então de uma assistência maior, de tecnologias, né, de uma preparação de um ambiente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, que é a contratação dessas pessoas que normalmente são evitadas pela empresa, e quando elas vão contratar, elas dão sempre prioridade a pessoas com deficiências mais leves, o quanto mais leves melhores, e essas então que são as que mais precisam acabam ficando também em último plano. Então eu achei particularmente num primeiro momento positivo, mas claro, é tudo um período muito curto e eu posso até de repente ouvindo as pessoas com deficiência entender que isso aqui não se justificaria. Mas aqui eu achei interessante quando ele confere um peso maior e permite o cálculo em dobro quando a empresa contrata essa pessoa com deficiência mais grave. Num primeiro momento eu achei positivo, mas claro, ainda sem discutir com a sociedade, com as pessoas com deficiência relacionadas que trabalham com o tema e que estudam o tema a respeito. Mas também ponto negativo aqui, ele prevê a redação do parágrafo 1º do artigo 93, inserir esse parágrafo na lei das cotas, na lei 8.213, e diz, não serão considerados, lembra que na apresentação das justificativas ele falou lá em modificar a maneira do cálculo, a base de cálculo para poder facilitar
para as empresas. Aí o que ele diz aqui? Ele diz que não são, então, serão considerados, para fins da obrigação a que se refere o artigo 93, nos termos do dispositivo em regulamento, os cargos que exijam o exercício de atividades ou operações perigosas. Então, uma determinada empresa que tem lá 200 cargos, mas se 101 desses cargos ela consegue trabalhar como sendo atividade perigosa ou operação perigosa, esses 101 não vão entrar no cálculo, sobra 99. Se é 99, então não tem que reservar nenhuma vaga para pessoa com deficiência. Isso é uma maldade, um preconceito muito grande esse cálculo. Quem disse que a pessoa com deficiência, com base em quê? Qual estudo? Com base em quê? De empírico, de fático, de experimento, de comprovação, chega-se aqui à conclusão de que as pessoas com deficiência, independentemente da deficiência, elas não podem trabalhar em atividades e operações perigosas. De onde se tirou isso? É uma maldade muito grande esse inciso. Numa leitura inicial pode parecer que faz sentido, mas não faz o menor sentido. As pessoas com deficiência, claro, talvez algumas deficiências certamente não vão poder, mas muitas das deficiências vão poder trabalhar em atividades e operações perigosas. A outra também que vai tirar aqui dos cargos são os cargos do cômputo dos cálculos, os cargos cujas atividades restringam ou impossibilitem o cumprimento da obrigação. Não vou nem entrar no mérito do impossibilitem, é suficiente aqui está dizendo que restrinja. Só de restringir, dificultar, limitar para a empresa. Tem determinados cargos aqui que acabam limitando atividades que limitam para a empresa o cumprimento. Não, então a gente pode tirar esses cargos aqui também desse cômputo. Vamos também descontar, isso aqui não conta para fim de saber se ele está obrigado a reservar ou quantas cotas ele tem que reservar. E por fim o terceiro inciso que diz que também não entra aqui nesses cálculos aqueles cargos cuja jornada não excede 26 horas semanais. E aqui você abre uma margem gigantesca para que a empresa seja burlando ou seja efetivamente colocando cargas com 26 horas, ao invés de, vamos supor, a empresa faria com 30, ela contrata com 26, só para que aquele cargo determinado não entre no cálculo. Ou aquelas atividades que por lei têm direito a uma carga horária menor, e então estabelecendo essa carga horária menor, de repente ele não vai entrar no cômputo também, prejudicando aqui o cálculo para as cotas de inserção da pessoa com deficiência, sem nenhuma razão de ser, a não ser, desculpe o meu governo, maldade. O artigo 93b também está sendo inserido à lei das cotas, e que é uma outra maldade muito grande. Desculpa, eu não tenho outra expressão para dizer, para definir esses dispositivos que estão sendo inseridos, e por isso eu peço muito realmente o apoio de você que está me ouvindo, o seu apoio. O artigo que está incluindo diz a obrigação de quitar o artigo 93, que é essa das cotas, a cada 100, 2 pessoas com deficiência, 98 sem deficiência, 2 com deficiência. Essa cota que eu disse de que a empresa com 100 empregados, 2 dos empregados têm que ter alguma deficiência, ela não precisa pagar dos empregados, não precisa contratar a pessoa com deficiência quando ela, inciso primeiro, depositar em um fundo 2 salários mínimos, o equivalente a 2 salários mínimos para cada pessoa que ela teria que contratar. Já falei previamente a respeito disso aqui. É uma maldade muito grande, que vai absolutamente na contramão. Absolutamente na contramão da finalidade, da efetividade, digo, dos programas e das políticas de inclusão social. Porque a ideia é que essas 2 pessoas com deficiência possam ser contratadas nessa empresa que tem 100 empregados e que vai conviver com 98 pessoas sem deficiência, que vai trabalhar com essas outras 98 pessoas com deficiência e que vai fazer jus ao seu salário, à sua remuneração
da mesma forma que as outras 98 pessoas com deficiência, vai pegar aquela remuneração ao final do mês, dignamente, vai pagar suas contas, vai sair para passear com a sua esposa, vai suprir as necessidades dos seus filhos, vai pagar a escola dos seus filhos, vai pagar a comida dos seus filhos. E essa finalidade social simplesmente é extirpada se essa empresa com 100 empregados, ela no lugar dos 2, ela contrata outros 2 pessoas sem deficiência. Tem 100 pessoas sem deficiência na empresa. E ela deposita nesse fundo 4 salários mínimos. Um fundo do qual essas 2 pessoas com deficiência, excluídas do mercado de trabalho em razão dessa mudança na política, não vão ver nem a cor. Num fundo que a gente sabe lá para onde esse dinheiro vai. Como diz aqui o governo nas razões, é arrecadação. Vai arrecadar 2,4 bilhões se for 25%, se for 100% vai dar 10%. E essas 2 pessoas não são incapazes para o trabalho, elas só não trabalham por motivo de discriminação, como a discriminação desse projeto de lei. Essas pessoas agora, elas não são incapacitadas para o trabalho. Para elas se sustentarem, em razão não de incapacidade delas, repito, porque são capazes, mas de discriminação por parte da sociedade, elas vão ser forçadas a viver na miséria, a viver indignamente, possivelmente a voltar para as ruas e te abordar na janela do seu carro para indignamente te pedir uma moeda para fazer jus e custear suas despesas. Eu não estou fazendo drama aqui, não. Eu estou falando do que é. Porque eu vivi na pele a discriminação. Eu vivi na pele a discriminação do emprego para pessoa com deficiência, para desempenho de atividades eminentemente intelectuais e com habilidade na mão. Nesses 2 casos eu não tinha nenhuma limitação. Mesmo nesse caso, por causa de limitação de locomoção, eu não consegui um emprego quando estive procurando em Goiânia. Não estou fazendo drama nenhum aqui. É realidade. Por isso eu não tenho um adjetivo para tratar dessa lei senão de maldade, e maldade gratuita. Aliás, não é gratuita, é gratuita para com a sociedade, mas ela, pelo empresariado, pelo capital, o poder econômico, não é gratuito não, vai gerar mais dinheiro para eles. A outra possibilidade, que eu particularmente não tenho crítica, é que a empresa faça... as pessoas estão criticando, mas eu desconheço as razões da crítica, por isso, em princípio, me pareceu positivo, mas precisaria de tempo de maturação, ouvir as pessoas com deficiência, as pessoas que trabalham nessa área, as associações que trabalham com as questões com essa matéria dessas cotas para ver. Mas a outra possibilidade da empresa também seria ela juntar 2 empresas e uma poder suprir a cota da outra. Me parece que no frigir dos ovos, a impressão que eu tenho é que a quantidade daria a mesma. Então eu não percebi prejuízo em algo que facilitaria para a empresa. Mas talvez eu esteja aqui não percebendo qual é o pulo do gato aqui, porque estou vendo tanta maldade que de repente até nisso aqui que eu não estou vendo nada de ruim, estou vendo algo positivo, de repente até aqui tem. A lei também inclui aqui o artigo 93C, a lei de cotas, que é uma outra retrocesso muito grande. Ela diz que o descumprimento da obrigação, qual a obrigação do artigo 93, que é o quê? Percentual de cota. Para cada 100 empregados, 2 têm que ter deficiência. E não são pessoas com deficiência incapacitantes, são pessoas com deficiência que não são incapacitantes para o trabalho, repito. 2 pessoas com deficiência para 100. O descumprimento dessa obrigação de contratar 2, que agora já não é mais obrigação de contratar 2, porque a lei diz que você pode, ao invés de contratar 2, você pode pagar, você pode para cada um depositar 2 salários, mas não é para ele, é para o fundo. Você pode depositar para um fundo equivalente, 2 salários equivalentes a cada um. Essa obrigação, que agora já pode ser paga em dinheiro, para um fundo, sabe-se lá o que o governo vai fazer? Essa obrigação, se você descumprir, qual é a sanção? Porque a gente cumpre ou não cumpre as coisas, o quê? Depende. O que eu vou ganhar ou o que eu vou perder com isso? Qual é a punição se eu não cumprir? Aí, o que o dispositivo aqui
que está querendo ser incluído na lei das cotas é que o empregado que não cumprir, ele vai ter que ser obrigado a recolher o equivalente àquelas pessoas que ele não contratou em cotas. A alternativa é que ele tinha de pagar, já que ele não contratou. Razoável, né? Tirando o absurdo dessa alternativa, mas já, se ele vigorasse, seria. Só que o projeto ainda vai além. Aí o projeto diz que essa cobrança é limitada aos 3 últimos meses. Meu Deus do céu. Eu não estou fazendo teatro, não, desculpa. Estou impressionado mesmo. Olha só, a nossa capacidade, vocês fazem ideia da capacidade de fiscalização do trabalho no nosso país? Vocês fazem ideia da limitação como todo o serviço público tem? Portanto, a limitação também dos nossos fiscais, limitação de pessoal, limitação de material, a dificuldade que eles têm, como realmente tem dito, de conseguir fiscalizar. Quanto tempo vai levar para chegar numa empresa e perceber que ela não cumpriu por determinados meses e anos, não está cumprindo a lei de cotas? Dois anos, 3 anos, 5 anos. Aquelas que forem pegas. Aí qual é a sanção? 3 meses. Não interessa quanto tempo você não contratou e não pagou para o fundo. Deposita o dinheiro equivalente aos 3 últimos meses do fundo aí e está tudo resolvido. Vamos tocar a economia do país. É o que o artigo 93C está dizendo. Eu não estou fazendo uma crítica ao projeto sem conhecer o projeto. Eu estudei o projeto, estou passando para vocês. E uma última coisa, o projeto revoga o parágrafo 1º do artigo 93 da Lei de Cotas. O que esse artigo diz? A dispensa da pessoa com deficiência. Você tinha cota, era obrigado 2. Você tinha 100, era obrigado 2. Então o que o artigo anteriormente das cotas dizia? Se você quiser demitir um, você precisa primeiro contratar outro, que é para você manter a cota. Se você, porque senão você demite, aí vai ficar dizendo, não, eu estou procurando alguém. Você está descumprindo a cota. Então, para não gerar não dar margem a essa burla que acontecia, o legislador fez o quê? Que aconteceria? O legislador foi de você só pode dispensar mediante a contratação de outra pessoa. A dispensa de pessoa com deficiência ao final do contrato por prazo determinado e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderiam acontecer após a contratação de outro trabalhador. Esse artigo está sendo extirpado também. Todas as proteções aqui foram jogadas na lixeira. Estão sendo no projeto jogadas na lixeira. E aí, para concluir, para fechar com chave de ouro, o dispositivo que trata da vigência. Eu nunca vi na minha vida um dispositivo que é vigência, que é dispositivo que trata de vigor. É que a lei, regra geral, a lei quando ela é publicada, ela vale. As pessoas já têm que cumprir aquela lei quando ela é publicada. Mas existe uma possibilidade de a própria lei dizer quando ela entra em vigor. Ela entra em vigor no dia tal, ela entra em vigor no prazo de 3 meses, ela entra em vigor no prazo de 1 ano. E às vezes é natural que determinados dispositivos você estabeleça prazo diferente, como por exemplo o Código Civil, que é muito grande, alguma coisa assim. A vigência dessa lei, olha como ficou algo que eu nunca vi. Esta lei entra em vigor, inciso 1º, quanto ao pagamento do auxílio inclusão, aquele auxílio que está completamente esvaziado, que foi feito um monte de filtro, que como eu falei, quando você entrar, você já tem que sair porque você não preenche mais o requisito porque entrou no mercado. O pagamento desse auxílio só entra em vigor a obrigação do Estado pagar esse auxílio quando forem atestados pelo Ministério da Economia, cumulativamente, um monte de questões aqui. Compatibilidade com metas e resultados, atendimento disposto na lei complementar tal que trata, salvo engano, de responsabilidade fiscal, atendimento dos dispositivos afetos à lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, quando tiver atestados de que tem dinheiro para pagar a inclusão, ele entra em vigor. Enquanto não tiver grana para entrar em vigor esse auxílio, que é a metade do benefício de prestação continuada, que se pagava para alguém que saiu dessa condição e passou a trabalhar, portanto já seria uma economia, aliás, desculpa, economia não, para o governo seria economia, porque ele está recebendo a iniciativa privada e recebendo meio salário, enquanto ele recebia um salário inteiro.
além de ser já uma economia, entre aspas, para o governo, ela só entra em vigor quando o governo dizer, beleza, eu tenho dinheiro. Então vai ficar no vazio isso aí, porque o Ministério da Economia não vai emitir esses atestados. Agora, inciso segundo, quanto aos demais dispositivos, ou seja, todos os outros que tiram direito, que revogam direitos, que destroem direitos, que arrebentam com a pessoa com deficiência, elas entram em vigor na data que publicar. Passou 45 no Senado, publicou, tá valendo. Desculpa, gente, eu realmente me excedi, minhas emoções. Não era a intenção, eu queria apenas trabalhar de maneira técnica, mas eu não vou refazer esse vídeo. Essa emoção, ela é natural, ela é vívida, é algo que está realmente saltitando dentro de mim. E eu peço a você que conseguiu ouvir até o final esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo. Eu repito, eu estou falando como pessoa com deficiência, eu sei na pele o que é, eu lido com pessoa com deficiência, porque eu trabalho como defensor público nas questões relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, e sou membro de uma comissão da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas no Brasil, e essa comissão tem justamente por papel trabalhar, inclusive, colaborando com o Poder Legislativo em matéria legislativa, estudar essas questões para poder subsidiá-los de material, de informações sobre o projeto de lei e de trabalhar na defesa dos direitos das pessoas e dos grupos em situação de vulnerabilidade, no que inclui aí as pessoas com deficiência. Então, eu repito para você que me esperou, compartilhe esse vídeo se você concordou, manifeste nas redes sociais seu apoio, se você ficar sabendo de alguma manifestação física que for ter, por favor, compareça, onde quer que seja, e também acesse aí o manifesto que eu vou deixar na descrição do vídeo, para você manifestar aí que você não concorda com a aprovação desse projeto de lei, tá bom? A causa da pessoa com deficiência agradece a sua participação. Muito obrigado.